Para que entre o rei. Cante para. Pode ser mais alto, igreja. Rei da glória, eu abro meu coração. Vamos subir junto. Ei! Para que entre o rei. E a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e o Brasil, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, Goiânia? Quem é o Rei da Glória, Goiânia?
Olá, são 12 horas e 15 minutos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, onde você estiver ouvindo a nossa programação essa tarde de domingo maravilhoso, domingo abençoado. Hoje estamos aqui, claro, com o pastor Cirlei, da cidade de São Lourenço, da igreja adventista do sétimo dia. Ele vai falar muito mais conosco aqui, amém? Quero fazer algumas perguntas para ele, vai estar passando para mim, para você, para nós. Amém? Mandou um abraço para quem? Para Francisco Gonçalves, obrigado pelo carinho. Maria de Lourdes, o Alexandre Bill e também o Pedro Brasília, aquele abraço para você. O Aguinaldo Oliveira, obrigado pelo carinho de vocês aí, nos ouvindo aí, nos acompanhando através do Facebook. E a você que está em todo o Brasil, obrigado pelo teu carinho. Então vamos perguntando, eu queria saber do pastor aqui, você também com certeza vai querer saber. Igreja Adventista do sétimo dia, por quê e como surgiu a Igreja Adventista? Muito bem, missionário Valdo. A Igreja Adventista do sétimo dia surgiu nos Estados Unidos da América no século XIX. Ela foi oficializada como Igreja Adventista do sétimo dia no ano de 1863. Ela surgiu logo após o grande desapontamento de 1844. Guilherme Miller, grande pregador millerita, que anunciava a breve volta do Senhor Jesus. Guilherme Miller, um pregador, estudando a Bíblia, parou em Daniel 8,14 e interpretou esse texto como a volta do Senhor Jesus para o ano de 1844. A história, e nós sabemos que Jesus não voltou nesse ano de 1844, o problema não era a mensagem da vinda de Jesus é uma mensagem bíblica. Há mais de 1.500 referências na Bíblia falando do retorno, da segunda vinda de Jesus. Mas em 1844 Jesus não voltou. Desse movimento, desse grande desapontamento, continuou um grupo de pessoas estudando a Bíblia, querendo entender qual tinha sido o erro, por que Jesus não tinha voltado em 1844. Então novas verdades foram reveladas da palavra de Deus. Diz a Bíblia que a luz da verdade é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então desse movimento, desse desapontamento de 1844, alguns remanescentes estudando a Bíblia continuaram com o movimento do advento. Então, por que Igreja Adventista? Porque nós cremos no advento do Senhor Jesus, na vinda, na sua volta, de forma visível, literal, como diz a Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Podemos ler esse texto, irmão Valdo? Com certeza. A palavra de Deus em Apocalipse 1, verso 10, diz assim para nós, queridos ouvintes, falando da vinda do Senhor Jesus. Perdão, irmãos, Apocalipse 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, o nome Igreja Adventista tem a ver com o advento. Nós cremos no segundo advento do Senhor Jesus, que brevemente voltará a esta terra. Como ele foi, ele vai retornar. Exatamente. E quando Jesus foi trasladado ao céu, no livro de Atos, capítulo 1, um anjo poderoso esteve presente, e o anjo disse isso para os discípulos. Atos, capítulo 1. O anjo poderoso diz assim, capítulo 1, verso 11: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, missionário Valdo, o nome Adventista do sétimo dia tem a ver com o advento, o retorno. Nós proclamamos a vinda do Senhor Jesus a essa terra. Agora, por que Adventistas do sétimo dia? Então, você que está do outro lado, talvez você não saiba, vamos aprender, né? Porque nós vamos, a cada dia nós aprendemos mais, são várias igrejas, que todas elas, claro, têm um significado, né? A cada igreja ali tem um significado, e aqui realmente foi deixado bem claro, né? De onde saiu, né? E vamos saber mais, né? Enquanto isso, quem está nos vendo, o Lucimauro Correia, um abraço para você, o Márcio, o Anderson, obrigado pelo carinho.
Assembleia de Deus, Arioca, aquele abraço. Pastor Mário, tá? Arioca, um abraço, Pastor Mário. Olá, irmãos em Cristo de Arioca, um abraço para todos aí, paz do Senhor Jesus. Vocês têm igreja lá, não? Temos igreja lá em Arioca. Que maravilha, então, aí, povo de Deus, aí, então, aí o pastor tá mandando um abraço a todos vocês aí. Ele que, então, tem uma igreja adventista, 7º dia aí na cidade de Arioca. Um abraço também a amada Maria, o Alexandre, e quem mais? A missionária Maria Navarro, a Valéria, enfim, o William Carlos. Alô, o Wellington, obrigado pelo carinho, Wellington. Obrigado e Deus te abençoe. O Vitor e a Helena, enfim, a todos vocês que estão nos ouvindo. Então, na cidade de Arioca existe também uma igreja. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa igreja de Arioca aí. Então, como surgiu, por que 7º dia? Muito bem. Vamos lá. E missionário Valdo, quero dizer aqui que a Igreja Adventista do 7º dia é uma igreja mundial. Louvado seja Deus por isso. A Igreja Adventista está presente no mundo em mais de 200 países constatados pela ONU. E já somos mais de 20 milhões de adventistas ao redor do mundo. Adventistas nós já sabemos, porque a igreja prega e crê no breve advento, no breve retorno do Senhor Jesus. Agora, por que do 7º dia? Nós cremos, irmão Valdo, que os mandamentos da lei de Deus ainda estão em vigor hoje. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E o 4º mandamento da lei de Deus, de acordo com o Êxodo capítulo 20, tem a ver com a observância do sábado. Então, por que a igreja adventista do 7º dia? Porque nós cremos no advento do Senhor Jesus e também cremos que a lei de Deus, na sua integralidade, na sua totalidade, ainda está em vigor hoje. Inclusive o 4º mandamento da lei de Deus, que requer a observância do 7º dia da semana, que é o sábado. Por isso nós temos no nosso nome os 2 pilares maiores da igreja adventista. Nós, adventistas do 7º dia, temos 28 crenças fundamentais estabelecidas na palavra de Deus. Mas a base dessas 28 crenças é o breve retorno do Senhor Jesus e a lei de Deus, os mandamentos de Deus ainda vigorante, ainda atuais nos nossos dias. Inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Por isso, Igreja Adventista do 7º dia. Guardamos o sábado, guardamos a lei de Deus, não para sermos salvos, porque entendemos que somos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus. Mas, irmão Valdo, interessante, quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele disse assim em João 14, verso 15. Para os seus discípulos, para a sua igreja, ele diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Daí então a razão de sermos Igreja Adventista do 7º dia. Correto. No 7º dia, então, parece tudo. Não se faz nada. No 7º dia nós guardamos o sábado, né, como o 7º dia da lei de Deus. Nesse dia nós fazemos atividades missionárias, atividades religiosas. Isso eu queria chegar. Exato. Nosso culto principal é no dia de sábado pela manhã, a partir das 9 horas. Todas as igrejas ao redor do mundo, no dia de sábado, nós cultuamos a Deus. Nesse dia, de acordo com Isaías 58, interessante a gente ler esse texto, Isaías 58, Deus assim orienta algo interessante com relação ao sábado. Isaías 58, verso 13 e 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmão Valdo, nesse dia, nós, adventistas do 7º dia, paramos nossas atividades seculares. Certo. Nosso trabalho do dia a dia, da semana. Correto. Nós dedicamos o sábado para o serviço a Deus.
para louvor a Deus, para o trabalho missionário, para fazer o bem, para fazer visitas aos hospitais, para fazer visita a asilos, orfanatos, para dar estudos bíblicos. Nesse dia nós dedicamos o dia não para os nossos interesses, mas para o interesse do próximo, para fazer o bem ao próximo, para a honra e glória de Deus. Por isso, então, temos o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Interessante. Eu mesmo, né, não, particularmente, eu não sabia qual era, por isso que é a pergunta do sétimo dia. Então, tá aí para você. O sétimo dia é um dia dedicado exclusivamente à obra de Deus, como o pastor acabou de citar aí. Há cultos e, além dos cultos, visitas a hospitais, as pessoas, né, casas, e leva mensagem. Então são grupos divididos, cada grupo segue um trajeto nesse sábado, e os demais trabalhos fica para segunda, né? Exatamente. A palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis, algumas pessoas, Valdo, dizem assim: não, mas o sábado é para os judeus. Mas o sábado é o Antigo Testamento, é para os judeus. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Lá na criação, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando Deus cria todas as coisas, não havia judeu lá. Só havia Adão e Eva. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, a palavra de Deus diz assim para nós, queridos ouvintes: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o sábado, irmão Valdo, ele vai muito além do povo judeu. Ele remete à criação. E lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus especificou a sua lei, os mandamentos, lá o mandamento, quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, verso 8, lá diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E lá tem a recomendação de Deus: 6 dias trabalharás, certo, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por isso entendemos que nesse dia é um dia especial, é um dia que Deus abençoou, santificou e descansou. Por isso que para nós, adventistas do sétimo dia, esse é um dia para adoração, para estarmos junto com Deus. Não que os outros dias não estejamos, não que nos outros dias não buscamos a Deus, não vamos à igreja, não oramos, não, mas o sábado é um dia especial porque Deus disse que seria um dia especial. Correto, é um dia dedicado, né, à obra de Deus. É um dia que esquece de tudo e somente vai fazer o bem e, é claro, pregar a palavra do Senhor dos hospitais, enfim, né, em toda a área onde Jesus indica e leva vocês, né? Até eu percebi, a irmã ali tem um lencinho. O significado da roupa porque ele é um obreiro, por aí em diante, é assim. Ok, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem alguns departamentos, alguns ministérios da igreja, para envolver todos os membros na missão do Senhor Jesus. Certo. Então nós temos vários departamentos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que os membros possam desenvolver os seus dons e talentos que Deus deu. Então nós temos o departamento do Ministério da Mulher, onde as mulheres se desenvolvem, pregam o Evangelho, trabalham, usam os dons que Deus deu às mulheres na pregação do Evangelho. Nós temos o Ministério dos Jovens. Nossa juventude tem uma força tremenda, então nós usamos os jovens para a pregação do Evangelho, para abençoar as pessoas. Outros ministérios, e o lenço que você disse, se trata do Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores é um ministério da Igreja Adventista que trabalha com os juvenis de 10 a 15 anos de idade. Ensinando a eles, ministrando a palavra. É um clube parecido com o clube de escoteiros, só que com uma filosofia cristã. Certo. Esses jovens têm muita força, então eles fazem várias especialidades.